Ótimo dia, povo de Deus. Hoje, nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner, 8 de fevereiro. Título: O Espírito Santo quer colocar uma espada afiada em suas mãos. Texto base: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, verso 17. Você gostaria que Deus lhe desse uma arma que pode rasgar em pedaços as estratégias do diabo contra você? Bem, foi exatamente isso que ele fez. Efésios 6,17 declara que Deus lhe deu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quero que você observe a palavra espada nesse versículo. Ela é a palavra grega machaira, uma palavra que evocava o medo na mente daqueles que a ouviram. Como você pode ver, não se tratava apenas de uma espada, mas de uma arma assassina que causava uma dor atroz à vítima enquanto ela jazia, sangrando até a morte. Apenas para seu conhecimento, havia vários tipos de espadas usadas pelo exército romano durante os tempos do Novo Testamento. Por exemplo, havia uma enorme espada para as duas mãos, uma espada tão imensa que só podia ser usada com o auxílio das duas mãos. Essa espada não podia ser usada no combate real, porque era grande demais. Em vez disso, ela era usada durante as sessões de treinamento na prática de espadas, porque ajudava a desenvolver músculos mais fortes enquanto os soldados as brandiam contra um poste que representava o inimigo. Também havia uma espada longa que era usada para lutar em combate, semelhante à espada com a qual estamos familiarizados hoje. Essa espada era muito eficaz em batalha, mas costumava ferir o inimigo com mais frequência do que matá-lo. Por ser longa, ela costumava atingir o inimigo de lado, cortando ou abrindo uma ferida na lateral ou nos membros de um adversário. Mas a arma mencionada em Efésios 6,17, que vem da palavra grega machaira, não se referia a nenhuma dessas espadas. Trata-se de uma arma excepcionalmente brutal. Embora ela pudesse ter até 48 centímetros de comprimento, na maioria das vezes era mais curta e tinha a forma de uma espada tipo adaga. Assim como a vítima é atacada a queima-roupa por uma adaga, essa espada era usada somente no combate frente a frente. Ela era afiada como uma navalha de ambos os lados da lâmina. A ponta da espada geralmente era voltada para cima. Às vezes, ela era até torcida, semelhante a um saca-rolha, porque essa espada era afiadíssima. Ela podia ser cravada facilmente no abdômen de um adversário. E se tivesse uma ponta semelhante a um saca-rolha, o atacante podia despedaçar as entranhas de uma vítima apenas torcendo a espada. Todas essas características faziam da machaira uma arma mortal e assustadora. Essa espada de 2 gumes, semelhantemente a uma adaga, infligia uma ferida muito pior que qualquer outra espada à disposição do soldado romano naquela época. Embora as outras espadas fossem mortais, essa era aterrorizante. Ao usar a palavra machaira em Efésios 6,17, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus dera à Igreja de Jesus Cristo uma arma que é assustadora para o diabo e suas forças. Porque essa arma é tão horrenda para o reino das trevas, porque ela tem o poder de uma navalha afiada para fazer pedaços os inimigos demoníacos. Porque a palavra machaira denotava uma espada que era afiada como uma adaga. Isso nos diz que a espada do Espírito é uma arma normalmente empregada no combate frente a frente. Vamos levar isso um passo adiante para podermos entender por que é esse o caso. Observe que esse versículo a chama de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A expressão palavra foi extraída da palavra grega rema, que descreve alguma coisa que é dita clara e vividamente, em termos inconfundíveis,
em uma linguagem inegável. No Novo Testamento, a palavra rema traz em si a ideia de uma palavra avivada. Eis o exemplo de uma palavra rema ou avivada. Você está orando por uma situação quando de repente um versículo bíblico vem à tona no seu coração. Naquele instante, você sabe que Deus o tornou sobrenaturalmente consciente de um versículo no qual pode se firmar e declarar sobre sua situação. Quando isso acontece, é como se o Espírito Santo tivesse colocado uma espada na sua mão, uma adaga espiritual que você pode inserir no coração do inimigo para levá-lo à derrota. Há muitos exemplos de Deus dando a alguém esse tipo de palavra avivada na Bíblia, mas o melhor encontra-se em Lucas 4, quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto. Vez após vez, o diabo tentou e testou Jesus, mas a cada tentação, uma passagem da palavra era avivada dentro de Jesus e ele declarava essa passagem para o diabo, brandindo-a como uma espada contra o inimigo. Cada vez que Jesus usava um versículo que o Espírito havia avivado em seu coração, a espada da palavra desferia um golpe grave no inimigo, fazendo com que o diabo finalmente fugisse derrotado. Por causa da palavra machaira e rema, Efésios 6,17 transmite a seguinte ideia: o Espírito colocará uma espada afiada como uma navalha à sua disposição, toda vez que o inimigo chegar perto demais. O poder dessa espada estará disponível no exato instante em que o Espírito avivar uma palavra específica para uma situação específica que você esteja enfrentando. Quando você recebe uma palavra rema do Senhor, o Espírito Santo coloca uma palavra da Bíblia em seu coração, fazendo com que ela adquira vida de forma sobrenatural e transmita poder e autoridade especiais a você. Essa palavra avivada é tão poderosa que é como uma espada que foi colocada em suas mãos. É por isso que Paulo a chama a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na próxima vez que se encontrar em um combate frente a frente com o inimigo, dedique tempo para aquietar seu coração e ouvir. O Espírito Santo se levantará do interior do seu espírito e avivará em seu coração uma passagem bíblica que tem o poder exato de que você necessita para a situação em que está naquele momento. Em outras palavras, o Espírito Santo lhe dará uma palavra rema. Lhe dará uma palavra rema, uma palavra específica para um momento específico e para um propósito específico. Quando isso acontece, você acaba de receber o verdadeiro poder da espada, na dimensão do espírito. É hora de inserir e torcer a espada e causar dano ao diabo. Então você pode ver com alegria ele botar o pé na estrada e fugir. Minha oração para hoje. Senhor, sei que o teu Espírito tem a resposta exata de que necessito para qualquer situação que possa confrontar na vida. Quando falo ao meu coração, ele coloca uma espada afiada, como navalha em minhas mãos, a qual posso usar contra os meus inimigos espirituais. Ajuda-me a manter ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, para que eu possa reconhecer esses momentos em que ele está tentando me dar uma palavra rema, que colocará o diabo para correr. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que posso ouvir a voz do Espírito Santo quando ele coloca uma palavra no meu coração, no momento exato em que preciso dela. Essas palavras avivadas me transmitem um poder e uma autoridade especiais. Elas são tão poderosas que é como se uma espada tivesse sido colocada em minhas mãos. Quando recebo esse tipo de palavra do Senhor, eu a insiro, a torço e causo o máximo de dano possível no diabo.
até que ele lamente ter mexido um dia comigo. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue pensar em momentos de sua vida em que precisou de uma palavra rema para a situação em que estava enfrentando? 2. Você se voltou para o Espírito Santo nessas situações a fim de ouvir uma palavra avivada? 3. Que passos você pode dar para ajudar a tornar as passagens bíblicas mais facilmente disponíveis na sua vida? Como isso mudaria a situação que vive agora? Sejam abençoados na prática da palavra.